Olá, minha senhora! Seja bem-vinda! Vamos ter um papo de mesa agora? Ei, você já se pegou pensando, ai, como eu queria que essa etapa acabasse logo. Ai, como eu queria logo ser aprovada em um concurso. Como eu queria terminar a minha faculdade. Gente, eu estava refletindo e estava pensando o quanto nós estamos ali acostumados com resultados imediatos, sabe? A gente acha que, eu vou estudar para concurso, eu vou abrir meu caderno aqui, vou estudar 2 vezes e pronto, já passei um concurso, vou fazer a primeira prova e passei. Gente, deixa eu falar pra vocês, vou dar um spoiler da vida. Não é assim. É claro, você pode passar em um concurso ali de primeira, mas eu quero dizer que a vida, ela é cheia de processos, ela é cheia de fases. Nós não vamos... Não é que nem uma série que a gente assiste e consegue passar ali um monte de coisa e já ver o que a gente mais quer, chegar na parte mais legal, assim, da série ou do filme. Não, não é assim. Então, esse vídeo é para falar sobre aprendendo a encontrar contentamento nos processos da vida. E como diz o querido Salomão, né? Um homem muito sábio. Vou ler aqui com vocês a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida. A gente encontra tantas direções, gente, na Bíblia. E Salomão, ele já nos orientou que há processo para tudo. Há tempo para tudo determinado debaixo do céu, na verdade. Então diz assim, capítulo 3, versículo 1 até o 8 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Na palavra, a gente já encontra essa direção, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E isso já nos orienta que, sim, nós temos que aprender a suportar o processo. E eu não sei se vocês já escutaram aquela famosa frase: só vive o propósito quem suporta o processo. Isso é um fato. Gente, essa frase realmente é muito verdadeira, muito real. Porque nós queremos tanto já chegar ali no propósito final. Vou dar um exemplo novamente de concurso. A gente já quer ali pensar, cara, eu quero ser aprovado em um concurso. Mas ninguém fala do momento que você tem que se sentar todos os dias em uma mesa e estudar. Cara, ter foco não é estudar só 1 horinha, umas 2, 3 horas. Tu tem que estudar, tu tem que se dedicar. Ninguém fala, porque a gente é acostumado ali ver na internet as pessoas compartilhando as conquistas delas, mas elas não mostram geralmente o processo. E isso meio que coloca na nossa mente a só romantizar o propósito e esquecer do processo. Então, eu vejo ali na minha faculdade, eu faço direito. E muitas pessoas falam: meu Deus, eu quero que acabe logo, acaba, pelo amor de Deus. Eu já quero me formar, as pessoas já querem chegar logo na etapa final, já tá pensando ali na, na profissão que elas vão exercer. E realmente isso é muito bom. Mas, gente, a gente não pode abominar, sabe? A gente não pode colocar como um monstro o processo, porque é algo bom, é algo que dá pra gente aprender, é algo que dá pra gente crescer e evoluir. E sabe, muitas vezes nós estamos tão obcecados na próxima estação que não vivemos a estação que nós estamos agora. É como se eu quisesse muito que chegasse logo o verão e eu esquecesse da estação que eu estou. Na primavera, tô aqui na primavera, flores tão lindas, árvores tão lindas. E eu me esqueço disso, porque eu estou focada, eu estou obcecada pela próxima estação, que é ali um momento de calor. Geralmente os brasileiros gostam de banhar, de piscina, tomar sorvete, tomar açaí, sair, né? Pois é, mas aprenda a valorizar as fases que você está vivendo, aprenda a valorizar os processos. Que nem um outro exemplo também,
Eu vejo muitas meninas que são solteiras e ficam assim, desesperadas. Misericórdia. Ficam desesperadas porque estão solteiras e ficam, meu Deus, quando que eu vou arranjar o varão da minha vida? Quando é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Mas, cara, você já parou pra pensar que você está vivendo uma fase que pode ser boa? Ela não precisa necessariamente ser ruim. Ela pode ser boa. Pode haver beleza na solteirice. Pode haver beleza, gente, no estudo para o concurso, no estudo para a faculdade. Eu sei, não é fácil a gente ali se assentar na mesma mesa, ver os mesmos rostos, né? Misericórdia, os mesmos rostos, o mesmo professor durante 6 meses. Eu sei, não é fácil isso. Mas é o processo. Se tu quer tanto chegar naquela reta final, a gente precisa passar por isso. Que nem também um outro exemplo, a palavra do Senhor. Isso aqui, gente, a nossa vida cristã vai ser, eu entendo pelo menos, como um processo diário. O nosso processo ali de santidade vai ser um processo diário. E há beleza nisso. Não ache que, eu me converti agora, eu já vou acordar santo no outro dia, sem pecar, que agora o pecado não é mais um problema. Realmente, você é livre em Cristo Jesus. O sangue de Cristo te torna livre. Porém, não significa que você não vai ter mais tentações, não significa que você vai ser uma pessoa irresistível. Não é assim. Você ainda precisa ler a Bíblia, você ainda precisa orar, você ainda precisa buscar a Deus. É um processo diário. É um processo diário ali que você vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender diariamente, porque sempre haverá algo pra gente se arrepender. É um processo que você vai ter que ler a Bíblia, vai ter que investir tempo, vai ter que permanecer ali orando. Não é porque a gente aceitou Jesus, se batizou nas águas que pronto, tá tudo certo. Não, tem um processo. Então, que a gente aprenda, gente, a encontrar contentamento nas fases das nossas vidas. E eu queria compartilhar com vocês o conceito de contentamento. Eu vou ler aqui, tá bom? Tá aqui anotado. Diz assim: é a satisfação com a vida atual, caracterizando-se por sentir alegre e grato pelo que tem, independentemente das situações externas. É um outro ponto. Às vezes a gente tá ali passando por um momento muito agitado, nem sempre as fases vão ser boas, né? Os processos vão ser bons. Tem processos que são difíceis, tem processos que são dolorosos, tem processos, gente, que realmente são até tristes, assim, entre aspas, né? Mas a gente pode aprender a encontrar contentamento, não nas coisas dessa terra, mas no Senhor. Aprender a encontrar gratidão. Na palavra diz, em tudo dai graças, que em tudo vemos dar graças ao Senhor. Por mais que as coisas não estejam ali de acordo com como a gente quer, mas aprenda a ter um coração grato a Deus. Eu vou compartilhar um testemunho, tem que ter, né, gente? Um testemunho para não ficar algo muito assim, parecendo que eu só tô falando, mas na prática eu sei que não é fácil. Teve uma fase da minha vida que foi uma fase muito dolorosa, foi inclusive ano passado. Eu passei por uma época um pouco difícil, de muitas mudanças, né? Eu estava ali, vamos dizer, em uma zona de conforto, querendo ou não, com as coisas ocorrendo ali do meu jeito. Não do meu jeito, mas do jeito que eu já estava confortável, já estava acostumada com aquilo. Então, eu passei por muitas mudanças e, gente, não foi fácil. Eu lembro que eu até falava, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Meu Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo mais isso? Jesus, o que o Senhor quer de mim? E uma coisa que eu aprendi inclusive eu escutei isso em um louvor. Tem um louvor que se chama Questiona ou Adora. E a mulher, ela realmente, ela cantava já ali meio que assim, ministrando. E ela, você escolhe adorar ou questionar? Então tem fases na nossa vida que vão ser difíceis. Mas você vai ficar questionando a Deus ou você vai adorar? E, cara, realmente, a gente não precisa fazer com que o processo seja ruim. Isso vai mais pela nossa visão, a forma que a gente faz o processo ser. Um processo doloroso, mas, gente, os processos são dolorosos, mas a gente pode fazer com que haja mais gratidão, haja mais contentamento nesses processos. Até que eu escutei esse louvor e eu falei, verdade. Meu Deus, eu escolho adorar. Inclusive, no próprio louvor, a mulher fala, eu escolho adorar. Aí ela vai ministrando, eu vou adorar. Gente, eu não sei cantar. Eu vou deixar o link aqui abaixo, qualquer coisa, depois vocês escutam. Mas é uma ministração muito boa.
E então que venhamos adorar a Deus, que não venhamos perder o nosso tempo questionando mais do que adorando. Que o nosso coração esteja grato, que o nosso coração esteja contentado em Deus, mesmo que as coisas estejam fora do nosso controle, mesmo que seja uma situação difícil, ainda que seja um processo doloroso, que venhamos encontrar gratidão em Deus, encontrar contentamento e passar por ele dando glória a Deus. Porque, gente, querendo ou não, uma hora nós vamos ter que passar pelo processo. E nessa fase que eu falei pra vocês, que eu estava assim, querendo falar, Deus, me passa tudo. Eu queria, assim, só chegar no episódio final, não queria passar por essa fase. E até então que pensei, cara, se eu quero viver tais coisas, se eu quero viver as promessas de Deus, se eu quero viver o propósito, eu preciso passar por essa fase. Então, eu vou me permitir ali ser, como o povo fala, né, uma azeitona nas mãos de Deus e que ele não tem problema, que ele me esmague assim para extrair o melhor azeite. Eu vou me permitir ser como uma uva nas mãos do Senhor para ele me esmagar e sair o melhor vinho, porque eu quero viver o melhor. Então, ainda que doa, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposta, Pai, para viver as tuas promessas, para viver o teu propósito, para ser moldada por ti, porque, gente, Deus, inclusive tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, eu só não vou lembrar a localização dela. Se eu não me engano, tem uma passagem que fala que Deus, ele pode até ferir, mas ele cura. Então, Deus, ele pode até permitir que a gente passe por certas circunstâncias, mas, gente, ele vai trazer ao mesmo tempo um consolo sobre o nosso coração. Ele é aquele Deus consolador, ele vai trazer vida a um processo que nem o povo que saiu da terra, do Egito para a terra prometida. Não foi um processo fácil. Não foi assim, pam, pam, já tô aqui na terra prometida. Não foi assim. Teve todo um processo, gente. Foram 40 anos, inclusive, né? Eles reclamaram muito. E um ponto também interessante, que essas reclamações, essas murmurações, elas atrasam o processo. Eu acho que o povo, eles já eram ter chegado na Terra Prometida, mas eles reclamaram tanto, eles se permitiram estar em um estado, assim, de tanta incredulidade, porque o Senhor operava milagres, e ainda assim eles questionavam, ainda assim eles duvidavam. Então, eu acho que essa murmuração, ela atrasa os processos da vida. Então, que vamos aprender a nos contentar. Amém? É isso, minhas queridas. Minhas irmãs amadas, que venhamos nos contentar no Senhor, que venhamos aprender a encontrar contentamento no processo, ainda que não seja fácil, que o nosso coração possa ser grato ao Senhor e que em tudo venhamos dar graças em nome de Jesus. É isso, gente. A beleza nos processos da vida. A beleza também naquela rotina diária que a gente... É uma rotina, assim, repetitiva. Todos os dias, talvez acordar cedo, trabalhar, estudar, fazer... Às vezes, cuidar da casa também, tem gente que cuida dos filhos. Enfim, cuidar do pai ou da mãe. Gente, há beleza nisso. Aprenda a encontrar beleza, por mais que não seja difícil. Lembre-se, só vive o propósito quem suporta o processo. Beijos!